né? E esse altar reparado, ele traz, né, alguns combos juntos, vamos falar assim, né? É, como que a gente pode iniciar falando sobre essa questão do altar reparado? Então, o altar é uma necessidade. E nós temos o entendimento de que, desde a antiguidade, no Antigo Testamento, era o local que prestava-se sacrifício. Então, nesse texto que você usou como base, o que está acontecendo ali é uma quebra de mandamento. E a importância que o altar tem, isso precisa ser falado mais vezes, sabe? Dentro das nossas igrejas, porque essa é uma questão muito particular. Então, alguém que perde o altar, ele consequentemente perderá outras coisas também. Sobre a questão da queda do altar, né? O povo de Israel, né? Ele vai perder, não só em um momento, mas em diversos momentos. O altar se Exato. quebra, né? Não só em Israel, mas assim, eu quero me ater um pouco aqui, né? Mas isso vem acontecendo nas nossas vidas na Com atualidade, né? certeza. O altares se quebram o tempo inteiro e a gente às vezes acha, né, que reconstruiu esse altar, né, mas esse altar ainda está meio trincado. Mas dentro do contexto de Israel ali no período de Elias, né, o altar ele se quebra. E o que o povo fez para que esse altar fosse quebrado, né? Para que esse relacionamento tivesse ruídos. Contexto entre o capítulo 17 e 18, na verdade é uma quebra de mandamento. Se você abrir Êxodo capítulo 20, verso 5, o próprio Deus disse que esse povo, de fato, eles não deveriam se prostrar a outros deuses, né? Vou fazer uma leitura. No capítulo 20, verso 5, está escrito assim: não se ajoelhe diante de ídolos, e nem os adore, pois eu sou o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses, e eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Então, a questão de alguém que quebra este tipo de mandamento é recorrente ao futuro de alguém que possivelmente ainda haveria de nascer, ou possivelmente estaria neste tempo presente. Como que isso se divide? Você está percebendo que a correção de Deus não só alcança quem quebrou o altar, mas a sua posteridade. Isso é um grande problema. Porque dentro dessa observação é o próprio Deus que está dizendo: eu preciso corrigir, em outras palavras. E a única forma de Deus trazer o povo de volta para esse entendimento é a correção. A disciplina de Deus, ela funciona. E muitas das vezes a gente não consegue entender como é que isso funciona. Então, quando um altar era quebrado, ou o povo entrava em atos pecaminosos vasto diante de Deus, existia duas formas na antiguidade que Deus utilizava para poder trazer o povo de volta. A primeira questão era que Deus tirava todo o cerco protetivo, entregando o seu próprio povo na mão dos inimigos. Isto acontece até no capítulo 25, capítulo 28 do profeta Jeremias. Você observa que o próprio Deus disse que o povo seria transportado, deportado para a Babilônia e passaria um período de 70 anos. E Deus disse: eu usarei o meu servo Nabucodonosor. De fato, Nabucodonosor não é servo em princípio. Deus usa a expressão servo para falar a respeito da vida deste homem como vara de correção para o próprio povo. Então, o primeiro período, a primeira correção, a primeira disciplina de Deus para o povo é essa: tirando todo o cerco protetivo, permitindo com que os inimigos possam entrar a terra, devastar a terra e destruir todas as coisas, assim como acontece no período de juízo. Mas o contexto aqui, como quebra de mandamento, como a gente está se referindo, o que Deus vai utilizar aqui é algo interessante, porque Deus não está entregando o seu povo na mão dos inimigos. Surge um profeta de Tisbe, no contexto do capítulo 17, ele é Elias. Ninguém sabe quem é Elias. Você não vê posteriormente, em contexto algum, alguém que se referia a esse homem. Só quando ele aparece no cenário, ele traz consigo um decreto, não uma profecia. Decreto é diferente de profecia. A conotação
clara para uma profecia no Antigo Testamento era a expressão assim te diz o Senhor. Então, quando Elias aparece no cenário, ele diz assim: segundo a minha palavra não cairá chuva e nem orvalho sobre a terra. Segundo a minha palavra não cairá chuva e nem orvalho sobre a terra. Então, este decreto mexe em dois pontos interessantes na história. Primeiro, a chuva, segundo o livro de Deuteronômio, era uma promessa para o povo. O orvalho, na ausência da chuva, também tinha esta responsabilidade de trazer fertilidade para esta terra. E a prosperidade, ou a fonte da prosperidade desse povo, vinha exatamente desta terra. Então, quando o profeta de Tisbe aparece no cenário e traz esse decreto vai ferir a terra, que é a fonte de prosperidade do povo. Por que Elias decreta e Deus simplesmente confirma o decreto? Porque existe uma disciplina para ser executada. Deus, no Antigo Testamento, poderia ter entregado o povo, mas a intenção de Deus neste tempo aqui não era entregar o seu próprio povo a Deus, era trazer o povo de volta para o altar, e por isso Elias aparece no cenário.